pecadores humilhados. Cristo intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Kyrie eleison, eleison, glória, glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Leitura do Livro dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato,
Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebamos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Caríssimo Padre Leandro, digníssimo pároco desta paróquia, no centro da nossa cidade de Porto Alegre, Padre Todeschini, que está nesse tempo conosco, Padre Santiago, que já trabalha por aqui há algum tempo, caros irmãos e irmãs na fé. Antes de tudo, eu gostaria de saudar os pais de cada um de vocês que estão aqui nessa noite, talvez o vô, a avó, não sei também, né? E dizer da alegria, da satisfação e também, eu diria, da esperança que a celebração de hoje suscita não só no nosso coração, mas eu diria no seio da igreja. Por quê? O sacramento que nós celebramos, nós dizemos da confirmação. Isto é, vocês se decidiram a firmar os passos na fé com os passos dos demais membros da comunidade de fé. Parabéns, pais e mães. Uma saudação especial aos padrinhos e madrinhas. E eu gostaria de dizer que quem te escolheu para padrinho, para madrinha, te escolheu a dedo. Te quer bem. Tu significas algo maior para quem te escolheu. E qual é o significado do ser padrinho, madrinha? O termo diz: um paizinho, uma mãezinha, um segundo pai, uma segunda mãe. Talvez no passado distante da história da igreja, se exortava muito esta escolha de um padrinho, de uma madrinha, a causa da situação do tempo que se vivia, onde muitas vezes, por situações complexas da sociedade, os adolescentes ou as crianças, os jovens se tornavam órfãos e era difícil para a mãe, talvez sozinha em casa, educar este filho, esta filha. E daí a prática, por assim dizer, de ter junto um padrinho, uma madrinha. Os tempos mudaram, ainda bem. E para nós hoje, para vocês, qual seria o significado talvez desse ser padrinho, madrinha? Eu diria de uma forma muito simples. Como é bom quando nós sabemos que temos próximo a nós, que podemos contar com alguém que é capaz, por exemplo, de uma palavra certa na hora certa. Como é salutar quando nós temos próximo alguém que é capaz de nos orientar, de nos amparar, de talvez indicar um caminho, ou, se necessário for, corrigir a rota. Estas pessoas na nossa vida são preciosas, são preciosas. Quem de nós nunca precisou de uma palavra de incentivo, de apoio, de esperança, de fé? Quem de nós? E cá entre nós, como é bom quando podemos contar com esses tipos humanos próximos a nós. Então, a vocês, padrinhos e madrinhas, que vocês possam ser na vida de quem te escolheu a dedo, como eu dizia antes, essa presença a fazer a diferença para melhor, para melhor. Que Deus vos ilumine,
Que Deus vos dê sabedoria e discernimento para, em dizendo aquilo que já dizia antes, a palavra certa na hora certa. Hoje nós celebramos a solenidade de Pentecostes, isto é, o nascimento da igreja, por assim dizer. O sair da igreja do espaço fechado para o mundo. Que elementos nós poderíamos colher para a nossa vida pessoal de fé, mas também para a nossa vida comunitária de fé e para a nossa vida social, tão necessitada de homens e mulheres capazes de fazer a diferença para melhor, porque se deixam orientar, se orientam pelo Espírito Santo Criador, pelo Espírito Santo de Deus. Eu prestava atenção no canto da sequência e me chamou muito a atenção uma expressão, quando nós cantávamos, curai o doente. Curai o doente. O Espírito Santo de Deus é capaz de curar o doente, não só a pessoa no seu íntimo, na sua, digamos, psique, na sua alma, no seu corpo, mas eu diria também a sociedade, porque o corpo social não está sadio, precisa de cura, precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa resgatar, eu diria assim, o Espírito Criador divino. No Evangelho de hoje, vamos seguir a ordem cronológica um pouquinho das leituras que nós ouvimos. O texto do Evangelho, em primeiro lugar, narra essa cena dos discípulos fechados, com medo dos judeus. Por que medo? Ora, se fizeram o que fizeram com Jesus, que, como diz Pedro, era um homem que passou por entre nós fazendo bem, e depois que fazia bem todas as coisas. Se fizeram o que fizeram com Jesus, que para eles era mestre e senhor, o que não seriam capazes de fazer com eles, que não eram grande coisa? O grupo dos apóstolos não era melhor do que nós, talvez. Aliás, um grupinho bastante difícil, né? Daí o medo, fechados. E de repente, uma experiência estranha. Eles fazem essa experiência forte de que Jesus está ali, entre eles. E mais do que isto, deseja a eles tudo aquilo de bom, de melhor que se pode imaginar a partir de Deus. Esse é o significado da paz, do shalom bíblico, né? E os discípulos, bom, dá para imaginar a alegria desses homens. Jesus os envia pelo mundo. E aí começa a aventura da igreja, da qual até hoje nós fazemos parte. Nós somos parte desta aventura extraordinária que passou milênios e chegou até nós. História essa pela qual também eu diria cada um de nós é responsável, corresponsável. Os Atos dos Apóstolos, a primeira leitura, de alguma forma repete esta experiência, mas com uma outra linguagem. Os discípulos estavam reunidos, não estavam dispersos. Os discípulos eram diferentes, muito diferentes uns dos outros. Mateus era um cobrador de impostos. Pedro era uma mula de teimoso. Tiago não era muito diferente de Pedro. André era um pescador, como também Pedro. E assim vai, poderíamos caracterizar um a um. Não eram homens brilhantes, não eram homens extraordinários, mas estavam ali, reunidos, não dispersos. E de repente, de novo, uma experiência estranha. E parece que o autor dos Atos dos Apóstolos tem dificuldade de descrever, falta de palavras para descrever o que foi essa experiência. Veio do céu um barulho,
como se fosse uma ventania. Não é que foi uma ventania, como se fosse uma ventania. Depois apareceram línguas como de fogo. Parece que faltam palavras para explicar este fenômeno. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Uma linguagem diferente. É difícil para nós compreender esta passagem. Que linguagem é esta que estes homens começam a falar e gente das mais diferentes proveniências entendem? De fato, ali o texto diz: partos, medos, elamitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, todos compreendiam estes homens na própria língua. Que linguagem é esta que, depois desta experiência estranha, estes homens usam, que todas as culturas entendem? Eu não sei responder, mas eu desconfio que é uma linguagem muito simples, uma língua que todos nós entendemos, uma linguagem que nos aproxima, uma linguagem capaz de superar todas as barreiras, a linguagem do cuidado, a linguagem do respeito, a linguagem do reconhecimento do rosto do outro. Em uma palavra, a linguagem do amor. E a linguagem do amor dispensa palavras. O amor se expressa pelo olhar, pelo gesto, pela proximidade, isto é, tem jeito próprio. Eu me pergunto, gente, será que a nossa sociedade, o nosso tempo, não está pedindo, suplicando a nós o resgate desta linguagem tão humana, tão própria do humano, que toca, por assim dizer, o coração de Deus? Linguagem esta capaz de fazer novas todas as coisas. As relações nossas com o divino, as relações nossas uns com os outros, mas também a nossa relação com a casa comum, com o meio ambiente. E esse Espírito de Deus, ele se manifesta entre nós também numa diversidade extraordinária. Todos nós trazemos características próprias. Todos nós temos dons que são nossos, pessoais. É o que diz São Paulo na segunda leitura de hoje. A cada um é dada uma manifestação característica. Mas, e aí vem a indicação, em vista do bem comum. Em vista do bem comum. Vamos então, nesta noite, quando nós aqui nos reunimos, invocando a força do céu, a força de Deus sobre estes jovens e adultos, pedir que essa linguagem toda própria de Deus e característica também do humano possa crescer entre nós e fazer frutos. E assim, iluminados, guiados, inspirados pelo Espírito de Deus, possamos cooperar de forma efetiva, de forma ativa, para deixar o nosso mundo um pouco melhor para aqueles que estão chegando depois de nós. Que Deus nos ajude. Vinde Espírito Criador, nas nossas
sinal, Espírito Santo, dom de Deus. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, Recebe por este sinal o Espírito Santo. a fonte viva, o fogo, Amém. amor, A paz esteja sempre contigo. a unção divina e salutar. Recebe por este sinal o Espírito Santo. Sois doador dos sete dons, A paz de Deus esteja sempre contigo. e sois poder na mão do Pai. Vinícius. Por ele Recebe prometido por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai. Recebe por este sinal o Espírito Nos Santo, corações dom de enchei de Deus. amor. A paz de Deus esteja sempre contigo. Nossa fraqueza encorajai. Fernanda, recebe por este Força sinal eterna o e Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Recebe por este sinal o Espírito Santo, Se pela dom de graça Deus. nos guiar, A paz esteja sempre contigo. o mal deixamos para Eduardo, trás. recebe por este sinal Ao Pai e ao Filho Salvador, Amém. A paz de Deus por esteja vós sempre contigo. possamos conhecer Florencio, que procedeis recebe do por este seu sinal o amor. Espírito Santo, dom de Deus. Amém. Fazei-nos sempre Esteja sempre firmes contigo. crer. Amém. Pelos que receberam o dom do Espírito Santo no sacramento da confirmação, para que, vivendo a fé e praticando a caridade, testemunhem Jesus Cristo com suas vidas, rezemos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito de amor. Pelo Papa, bispos, padres e catequistas, para que o Senhor conceda muita luz para formarem discípulos missionários do Cristo, rezemos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito de amor. Pelos familiares e padrinhos dos crismados, para que renovem sua fé e colaborem no crescimento dos seus filhos e afilhados, rezemos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito de amor. Ó Pai, ouvi com bondade a nossa oração e derramai nos corações dos vossos filhos e filhas os dons do Espírito Santo que distribuístes no início da pregação apostólica. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo,
Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo que, descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Em nome do ressuscitado, ide em paz, e ele e sua mãe sempre, sempre vos acompanhem. Graças a Deus. Volto meu olhar a ti, imolado sobre o altar, e eu, embora indigna, me preparo para comungar. Ao passo de te receber, minha alma já está a chorar. Somente por saber que nela irás morar. Vou ao encontro do amado de minha alma, adorarei teu corpo e sangue. Está em mim.